E aí, rapaziada, belezinha? Tudo certo? Cara, eu vi esse caso que aconteceu envolvendo a Natália, que é uma participante do BBB 22, com outro carinha lá, que aparentemente se chama Lucas, se eu não estou enganado, né? E pra quem não tá sabendo, acontece que mais cedo, antes da festa, eles estavam se conhecendo ali, abraçados na piscina, rolando um flerte, um chamego entre eles. Só que quando chegou a festa mais tarde, acontece que esse tal de Lucas acabou ficando com uma outra garota lá, que acho que é Heloísa o nome dela, alguma coisa assim, é Elo alguma coisa, tá? E ele acabou ficando com ela, e a outra participante, que era a Natália, ficou chateada por isso, se sentiu rejeitada, né? E aí o pessoal aqui de fora também começou a trazer as perspectivas e opiniões sobre isso, alguns comentários sobre a solidão da mulher negra, alguns disseram que ele foi um macho escroto, que até de certa forma ela sofreu ali, quem sabe, uma espécie de abuso psicológico, porque ela foi literalmente iludida por ele, né? Agora, sobre o que aconteceu, a verdade é que quem disse que ela foi rejeitada? Porque quando eu vi a notícia, eu imaginei que ela tivesse ido abordar ele, né? E aí depois eu fui pesquisar e eu vi que o que aconteceu não foi bem isso. Eles estavam se conhecendo na piscina, e aí estava rolando um clima entre eles, e ela acabou acreditando que mais tarde poderia rolar algo mais concreto, né? Só que acontece que ele ficou com outra garota. Mas quem disse que quando o homem fica com outra garota, em detrimento daquela que ela estava conversando, por exemplo, isso é uma forma de rejeição? O homem não rejeita a mulher dessa forma. Porque o que acontece é que muitas vezes as mulheres projetam a forma que elas escolhem um homem na mesma forma que o homem escolhe uma mulher. E é totalmente diferente. Muitas vezes quando a mulher escolhe um cara, definitivamente ela vai pela qualidade, ela seleciona o melhor. E se ela encontrou aquele melhor, é com aquele cara que ela quer ficar, quer ter a companhia dele, quer ter o aconchego, quer ter o carinho e o investimento emocional da parte desse cara. Só que o homem não funciona assim. O homem não vai pelo lado da qualidade de escolher a melhor, o homem vai pela quantidade. Onde eu quero chegar? O que acontece hoje em dia, que vai ser uma coisa cada vez mais comum, graças à possibilidade que o Instagram trouxe, né, são os betas competindo pelas mulheres e as mulheres competindo pelos alfas, pelos shads, pelos caras mais destacados. E foi o que eu já falei aqui várias vezes no canal. O homem ele é fiel ao número de opções que ele tem. Se o cara tem mais opções de mulher, ele vai ficar com essas mulheres. E acontece que muitas mulheres vão acabar tendo seu coração partido, mas a pergunta que fica é a seguinte, elas se importam com isso? Porque o que acontece é que enquanto a mulher, muitas vezes, ela está na idade da Natália, que está no auge do seu valor sexual de mercado, do número de opções que ela pode conseguir, que ela está com 22 anos, ela não precisa ter essa preocupação, entendeu? Então ela ainda consegue competir e disputar esses caras. E de certa forma ter vários relacionamentos. Porque uma coisa que eu acho engraçado, você pode perceber, isso é meio comum. Quando a mulher se relaciona com um cara acima da média, por exemplo, e ele que termina com ela, quando ele tem o leverage quer dizer que esse cara ele tem mais poder no relacionamento. Provavelmente porque, vamos dizer que ele tem mais VSM do que a mulher, entendeu? Porque normalmente a mulher escolhe o cara que é melhor do que ela, melhor que ela conseguir. Então quando ela consegue esse cara, muitas vezes, se esse cara consegue terminar com ela, o que acontece é que sempre uma coisa que elas vão dizer, cara, é que elas vão se colocar como vítimas normalmente. 2, elas vão falar que o cara era opressor. 3, elas vão dizer que sofreu um relacionamento tóxico e abusivo. E o quarto, que é o mais clichê, é que ele era um cara narcisista. Eu arrisco dizer que se você perguntar para a Natália sobre o relacionamento anterior que ela teve, porque ela comenta que o cara que ela se relacionava antes de ter conhecido esse tal de Lucas, ele fazia a mesma coisa. Né? E algumas pessoas até disseram que ele foi narcisista porque ele, entre aspas, manipulou ela e ficou com outra garota. Mas as pessoas não entendem a perspectiva do homem que tem opções nesse caso. Que se ele pudesse ter as duas ou mais mulheres na casa, ele teria. Ela não foi rejeitada. Ele ficou com aquela garota por causa do momento, da circunstância. Mas se tivesse como ele ficar com a Natália no mesmo momento, sem se complicar ali, né, com o público ou com os participantes, ele ficaria com as duas, ou com as 3 ou com as 4. Essa que é a realidade. Então acontece que muitas vezes essas mulheres escolhem esses caras que têm esse poder de ter mais opções. E se ele tiver mais opções, é óbvio que ele vai ter um comportamento hipócrita, se ele pode ficar com outras mulheres. É óbvio que ele vai ficar com você e às vezes vai estar iludindo outra, vai estar mantendo um contatinho. Porque muitas vezes, para muitas mulheres hoje, elas acabam se direcionando e se interessando pelo mesmo tipo de cara. Então o que acontece é que, muitas vezes, se você mulher está interessada nesse cara, você tem que se perguntar o seguinte, por que outra mulher também não estaria interessada por ele se você está? E se você e mais mulheres estão interessadas no mesmo homem ou no mesmo tipo de homem, quer dizer que vocês vão ter que competir por ele. Só que essa competição começa a ficar mais difícil conforme essa mulher vai chegando na parede. Ou conforme ela vai chegando na idade de gravidez de risco. E aí ela precisa decidir com quem ela vai se relacionar. Se ela ainda vai querer disputar esse cara, que ele não tem tanta garantia assim, de que vai ter um relacionamento saudável com ele, ou se ela vai ter que sossegar
e aceitar um cara de menos valor, menos destacado assim, mas que não é justamente o cara que ela queria de verdade. E aí acontece que muitas mulheres acabam se relacionando com esses caras, que é o famoso prêmio de consolação. Depois que ela se divertiu, tentou disputar esses caras, mas ela vê que o jogo dela, a habilidade dela de jogar não é mais tão eficiente quanto era quando ela era mais nova. E ela tem que acabar escolhendo e ficando com esse cara. Muitas vezes é isso que está acontecendo. Esse é um fenômeno hoje em dia que está sendo e vai se tornar cada vez mais comum no mercado sexual. Sobre essas pessoas que comentaram no caso dela, referente ao aspecto de que a mulher negra se sente solitária, e isso que ocorreu com a Natália, o que ela sentiu, o que ela demonstrou, evidencia isso, é uma manifestação dessa solidão da mulher negra, né? Mas a realidade é que eu tenho certeza que essa garota, a Natália mesmo, ela é uma modelo. Ela é uma modelo digital e influencer também, que tem vários seguidores na plataforma. Você acha que não tem vários caras elogiando ela o tempo todo, correndo atrás? Como que uma mulher pode se sentir sozinha com todos esses caras oferecendo às vezes relacionamento pra ela na DM, chamando ela pra sair, chamando ela de linda? Cara, é só você fazer um exercício aqui, rápido. Joga o nome dela no Insta, Natália Decato, tá? Veja as fotos dela, veja os comentários, tanto de cara que tem elogiando, o tanto de cara que tem pedestalizando ela nos comentários. Agora entra no Instagram de um cara mediano, um cara comum, e vê se tem a mesma coisa acontecendo com ele. Várias mulheres oferecendo relacionamento, oferecendo companhia sexual, chamando ele pra sair. Por isso que eu disse no vídeo pra vocês anteriormente, cara, que uma mulher comum, principalmente uma mulher moderna hoje, ainda mais acima da média como a Natália, nunca vai saber o que é solidão de verdade. Esse é um outro fenômeno que acontece às vezes, de muitas mulheres nas mídias sociais, que ao invés de elas se sentirem gratas e agradecidas pelo que elas têm, elas mais ficam se comparando e competindo por aquilo que elas não têm na mídia social. A grama do vizinho sempre é mais verde. Então às vezes eu tenho patrocínio de uma marca, só que essa marca que me patrocina não é a marca que eu queria que me patrocinasse, porque a garota que eu fico me comparando é patrocinada por uma marca melhor, por exemplo. Ou a garota que eu fico me comparando, ela tem mais opções de homens querendo ficar com ela. É só você se perguntar, cara, se você acha que uma mulher como ela não tem vários caras chamando ela pra sair no Instagram, não tem vários caras na DM dela convidando ela pra fazer alguma coisa, querendo se relacionar com ela. Só que será que ela tá interessada nesses caras? Será que ela não tem só olhos pros caras que justamente às vezes têm mais opções e conseguem se relacionar com várias mulheres? E que aí sim, para esses caras, ela vai ter que competir por eles e ela vai ser só mais uma medalha no pescoço deles? Porque ela só consegue mirar nos caras que justamente são os mais disputados, que a maioria das mulheres se interessam pelos mesmos tipos de homens, que tem mais opções. Você acha que esse cara vai te dar um relacionamento, vai tratar você como uma garota especial, sendo que você, a outra garota, a outra amiga, a outra menina também está interessada nele? E todas estão disputando, querendo se relacionar com ele? Ele vai ter todas elas e não vai dar relacionamento para nenhuma. Mas como diz aquela frase, né? Muitas vezes, para as mulheres, elas preferem disputar um alfa do que ter um beta exclusivo para elas. Talvez, às vezes, seja o caso dessa garota e ela não sabe disso, ou pelo menos não descobriu ainda.